Infelizmente, agora, nesta quinta-feira, nós vamos trazer mais um caso de feminicídio. Um caminhoneiro que costuma viajar o Brasil inteiro decide voltar para casa mais cedo. Por quê? Vocês vão entender. Ele chega na casa dele, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa residência onde os policiais estão. Ele entra na casa, atira contra a mulher, mata a mulher e depois tira a própria vida. O Rodrigo Garavini foi a fundo nessa história e vai trazer agora detalhes de um relacionamento conturbado e de um ciúme doentio que chegou ao ponto, né, Garavini, desse homem com tanta neurose na cabeça instalar câmeras de segurança para vigiar essa mulher enquanto ele estava fora, né? Pois é, Darlison, a tentativa de controle em cima da esposa era tão grande, o nível de neurose, o nível do transtorno ali era tão grande que o cara era caminhoneiro, instalou câmeras de segurança dentro da residência para que quando ele estivesse viajando, ele pudesse controlar os passos da esposa. Vai vendo o nível do transtorno que o caboclo tinha. E como que isso aí tudo aconteceu? Ele estava viajando, a mulher estava em casa, e apesar deles serem casados, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Esse aí, ó, que está aparecendo na imagem agora. Porque era um cara violento, não respeitava, agredia. Os vizinhos relataram vários casos de violência ali, enfim. E ela, farta dessa situação, ela fez o quê? Ela esperou ele viajar. Ele era um motorista de cegonha, carregava carro novo pelo Brasil. E teve a ideia de fazer o seguinte: eu vou desligar as câmeras e aí eu vou embora de casa, porque não suporto mais. E foi o que ela fez. Ela desligou essas câmeras e ela estava se preparando para ir embora. Ele, quando percebeu que ela desligou as câmeras, o que ele fez? Deu meia volta, antecipou o retorno dele para casa. E quando ele chegou no local, ele viu que ela estava se preparando para ir embora, não aceitava o fim do relacionamento e ele simplesmente atirou contra a ex-esposa e depois ele tirou a própria vida. De acordo com a polícia, essa moça, que era manicure, tem uma filha de 5 anos, ela deixa uma filha de 5 anos. A gente não sabe se ele é o pai ou se é de um relacionamento anterior, essa informação não chegou até a gente. Ela não tem parentes em São Paulo, ela estava se preparando para ir embora, encontrar com a família fora da capital paulista, porque ela não aguentava mais o grau de violência que era imposta por esse homem. Então fica aqui os nossos pêsames à família e infelizmente a gente precisa vir aqui falar a respeito de mais um feminicídio que acontece na região do ABC Paulista dessa vez. Ou seja, é muito triste a gente ter que vir quase que todos os dias aqui falar a respeito ou de feminicídio ou de algum tipo de violência contra a mulher, dado aquele exemplo da motorista de aplicativo que foi atacada por aquele vagabundo. Então, fica aqui mais uma vez as nossas condolências à família e a polícia agora investiga o caso para tentar mais detalhes a respeito disso tudo, Darlison. Garavini, eu acho que o seguinte, se o Brasil não se unir diante da causa do feminicídio, a gente vai ter uma escalada de violência com números ainda maiores. Essa semana, se a gente for puxar, amanhã já é sexta-feira, se a gente for puxar hoje, quinta-feira, esse caso foi durante a madrugada, talvez vai contabilizar para quarta-feira. Se a gente puxar, talvez a gente não teve uma semana em que tantas mulheres foram mortas. Já são mais de 10 no casos estado de São Paulo, Dani Brandi. Então é o seguinte, se isso não é um alerta, se isso não fizer os nossos legisladores, os nossos juristas, os entendidos de segurança pública e de lei sentarem numa mesa, ficarem trancados lá por horas, por dias a fio, se houver necessidade, e só saírem quando trouxerem uma solução viável, eu não sei onde nós vamos parar. Porque é o seguinte, a vida da mulher foi embora. Sabe o que me vem na cabeça agora, Dani Brandi? Que quase todos os casos de feminicídio que nós mostramos essa semana, crianças ficaram órfãos. Imagina a cabeça de uma menina de 5 anos que vai crescer com uma violência marcada no seu íntimo, da mãe que foi assassinada, ou pelo pai, ou pelo companheiro na época.
Nós precisamos garantir a segurança dessas mulheres. E aí eu chego num dia, eu vou e critico o juiz, porque teve um caso que o juiz não concedeu a medida protetiva. A mulher foi morta. Agora, nesse caso, ela tinha conseguido uma medida protetiva e me parece, eu não entendi muito bem, mas talvez ela morava ainda com o seu agressor. Por quê? Porque essas mulheres, elas não têm o devido respaldo do Estado. E por Estado aqui eu digo é o governo que tem que garantir a segurança dessas mulheres. Nós temos que ter, Dano e Brandi, não sei, nós temos que ter um abrigo, um local que essas mulheres vão ter acesso à moradia, ou seja, não vão depender financeiramente mais desse criminoso, vão ter acesso a um apoio emocional, não vão depender emocionalmente desses assassinos, vão ter um apoio que talvez no círculo familiar hoje elas não têm, vão ter um apoio que talvez no círculo de amizade hoje elas não têm e são obrigadas a continuar convivendo dentro de casa com agressores que eventualmente vão virar os seus assassinos. Tudo isso porque me parece que está todo mundo falhando. Nós estamos falhando enquanto amigos, nós estamos falhando enquanto amigos e, sobretudo, nós estamos falhando enquanto governo, porque não estamos garantindo a segurança de mulheres que todas as horas. Porque uma mulher é assassinada a cada 6 horas no Brasil. A cada 6 horas uma mulher está morrendo porque nós estamos falhando. Alisson, só até o mês de julho foram 120 feminicídios registrados no estado de São Paulo. Só nesta semana, aqui no Primeiro Impacto, em todo o Brasil, a gente relatou mais de 10 casos e só aqui em São Paulo, pelo menos 4 mulheres perderam a vida na mão dos seus companheiros ou ex-companheiros. O Dalisson falou de uma mudança, né, e que essas mulheres precisam de amparo, de um abrigo. Essas mulheres precisam de amparo, de abrigo, mas a gente precisa de uma mudança de comportamento de sociedade, de visão de sociedade, onde esse tipo de situação tem se tornado comum. Nós estamos numa época, não só aqui em São Paulo, mas em várias outras partes do Brasil, de votação, onde nós vamos escolher o prefeito da nossa cidade, onde a gente vai escolher o vereador que vai nos representar. E quando a gente tiver que fazer essa escolha, a gente não tem que fazer uma escolha de acordo com o número de seguidores que aquele candidato tem, com os vídeos bonitos que ele posta na internet. A gente tem que fazer a nossa escolha com consciência, porque segurança pública também tem que estar inserida a segurança da mulher, porque a mulher também faz parte de uma sociedade. Nós não, como mulher, nós não estamos à margem de uma sociedade, nós estamos inserida dentro dessa sociedade e isso também faz parte da segurança pública. Então, quando a gente for escolher o nosso candidato, a nossa candidata, a gente também tem que pensar qual é a proposta que ele está oferecendo para que as mulheres também estejam inseridas dentro do sistema de segurança pública na nossa sociedade. Porque quantas mulheres mais vão morrer? Essa tinha uma medida protetiva, ela não tinha família aqui, ela era monitorada 24 horas por este homem que era doente, que a monitorava 24 horas por dia, ela desligou a câmera para conseguir fugir, gente, porque no fundo, lá no fundo, ela já sentia que alguma coisa ruim poderia acontecer com ela e com o filho. E agora fica a criança de 5 anos, sem mãe, sem expectativa de vida, sem visão de futuro. Por quê? Porque um homem achou que tinha o poder. Não é relação de amor, não é relação de ciúmes, é relação de posse. É sentimento de posse que esses homens têm em relação a essas mulheres. E é esse sentimento de posse que precisa ser quebrado diante da nossa sociedade. A gente só muda isso com conhecimento, com educação e com combate. E o combate depende de cada um de nós. Não é só da mulher que tem que fazer a medida protetiva, mas de toda a sociedade. Você que tem um amigo, um colega que bate mulher, que xinga, se você está com ele numa mesa de bar ou numa festa, você também é conivente com esse tipo de atitude. Então a gente precisa colocar nossa mão na consciência e agir de maneira consciente. É mais uma vítima que se vai. Ô Rodrigo Garavini, eu quero te agradecer pelas informações, tá, meu amigo? E vamos continuar monitorando esse caso. O assassino acabou morrendo também porque tirou a própria vida. E eu acho que o que a gente pode avançar nessa história aí é se puxar, claro, o histórico de possíveis agressões e saber também o que vai acontecer agora com essa criança de 5 anos, uma vez que a família da mãe, que acabou morrendo, não reside aqui em São Paulo. Érica, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Garavini. Pode falar. Ô Darlison, perdão, só antes da gente passar para outro assunto, eu tenho informações complementares que eu acabei de receber aqui. Olha só, o autor dos disparos, o nome dele é Luan Nascimento.
Segundo as informações que eu acabo de receber, ele não aceitou o fim do relacionamento com a manicure Sandra Simplício Silva. A vítima estava chegando em casa quando foi surpreendida pelo caminhoneiro que estava armado. Luan atirou na região da perna da mulher, que logo caiu no chão. A Sandra então começou a gritar por socorro, momento em que duas vizinhas saíram para a rua e presenciaram a cena. As testemunhas, ainda de acordo com essas informações que eu acabo de receber, até tentaram intervir. No entanto, elas foram impedidas pelo agressor, que ameaçou atirar e matar quem se aproximasse. O homem passou a realizar diversos disparos contra a mulher, totalmente indefesa, e em seguida, após a morte da companheira no local, atirou contra a própria cabeça. Os vizinhos relataram que as brigas entre o casal eram frequentes e por muitas vezes a polícia militar já havia sido acionada para atender ocorrências sobre violência doméstica. Enfim, são informações que eu acabei de receber. Você estava falando a respeito, a Dani Brandi estava comentando e essas informações chegaram para a gente. Ou seja, era uma situação em que a polícia já estava sabendo, já havia uma medida protetiva, mas aí a gente volta naquela discussão que a gente sempre levanta quando acontece um feminicídio. Será que o Estado não precisa de novas ferramentas para proteger essas mulheres? Porque muitas vezes a gente vê que a medida protetiva ela não é respeitada. Tem a medida protetiva, mas o cara simplesmente não dá bola, ele simplesmente vai, desrespeita, ou depois ele tira a própria vida, ou ele vai preso e tá tudo bem pra ele, entendeu? Mas o duro é a mulher que morre. Então, enfim, será que não chegou no momento em que os especialistas em segurança pública, a justiça brasileira e nós enquanto sociedade, não precisamos começar a pensar em novas ferramentas para proteger essas mulheres, como o exemplo que você deu, será que um abrigo, uma proteção a mais? Enfim, é só lamentar, entendeu? Uma situação que vem se repetindo a cada dia e a gente precisa noticiar isso, porque o jornalismo tem esse compromisso de noticiar as pessoas do que está acontecendo ao redor delas. Ou mais, né, o Garavini? Às vezes existe a medida protetiva, mas a mulher tem que permanecer dentro de casa, porque numa situação como essa, com a família longe, talvez o cara era o provedor. Ela fazia ali o trabalho como manicure, mas ela faz as contas e fala, olha, eu com o que eu ganho. Primeiro, se eu for sair de casa, eu vou perder minha clientela. Como é que eu vou sustentar minha filha de 5 anos? E aí ela fala, ó, às vezes é melhor eu ficar debaixo desse lar, sendo vigiada, sendo agredida, porque a mãe sempre pensa no filho em primeiro lugar. Talvez se ela fosse sozinha, sem uma criança nesse mundo, ela não ia pensar 2 vezes. Eu me viro, eu como, eu peço na rua. Se precisar, vou morar na rua. Eu como qualquer coisa que me derem. Mas ela pensa no filho e às vezes fica dentro de casa, mesmo com a medida protetiva. Porque não tem para onde ir, porque a família é longe, porque os amigos não abraçam, porque o governo não oferece nada. O Garavini trouxe algo importante, que foi o depoimento dessas 2 testemunhas, minha gente, que ainda tentaram evitar o pior. O Garavini está indo agora para casa onde essa tragédia familiar aconteceu em São Bernardo do Campo. E nós vamos tentar, ainda nessa edição do Primeiro Impacto, conversar com essas 2 vítimas, que já sabiam das agressões, já ouviam as discussões, já ouviam um pedido de socorro para essa mulher, e talvez essas testemunhas tiverem a oportunidade de conversar com o Rodrigo Garavini ao vivo, talvez vão dizer, eu falava com ela, se você precisar de abrigo, vem para casa, eu te escondo aqui. Se você precisar de auxílio, eu consigo te ajudar financeiramente até você se reerguer. Talvez essas vizinhas tenham orientado dessa maneira. Não adiantou. Aí quando o cara chega armado e começam os gritos e ele dá o primeiro tiro na perna, ela cai. As vizinhas tentam intervir, mas com o homem armado você vai fazer o quê? Vai voar nele, tentar evitar o pior? Infelizmente, não houve tempo. Ele acabou matando essa mulher e depois tirando a própria vida. Uma dessas vizinhas, que presenciou o crime, deu uma entrevista para a nossa equipe ainda no local. Eu quero trazer um trecho do que essa mulher falou com a nossa equipe. Vamos ouvir.
Ele me ligava dizendo assim que, ai, mas Cida, ele tá para chegar de viagem, toda vez que ele chega, ele me bate, do nada ele já chega me batendo. E eu dava tanto conselho para ela, eu falei, Sandra, se livra disso enquanto é tempo, senão é perigoso ser morta por causa dele. Instalou câmera, um dia ela veio, questionou comigo que ele instalou câmera na casa todinha, ela falou, Cida, eu não sei por que ele fez isso, porque a gente não tem o que falar dela. Uma excelente pessoa, trabalha, cuida bem da filhinha dela. O que a gente vê, olha, imagina chegar a esse ponto, né? A pessoa instala a câmera dentro de casa e aí quem tá de fora, quem não é próximo, pensa, né? Não, é pela segurança da família, mas só quem conhecia essa família de verdade, quem ouvia os gritos de socorro dessa mulher, quem ouvia o desabafo dessa mãe, sabia que, na verdade, as câmeras estavam ali para vigiar, para garantir que essa mulher não ia sair de casa, não ia trazer alguma outra pessoa para dentro de casa, na cabeça de louco psicopata que era esse homem, enquanto ele estava trabalhando fora. Rodrigo Garavini segue em direção a São Bernardo do Campo e a todo momento ele vai recebendo ali pelo celular novas informações desse caso chocante em Garavini. Exatamente, Darlison. Um caso chocante que nos entristece muito, na verdade. A gente estava em dúvida a respeito se a criança da vítima seria desse relacionamento ou de um relacionamento anterior. Eu acabo de receber a informação aqui. É uma criança de apenas 4 anos de um relacionamento anterior, ou seja, ele era então o padrasto dessa menina. Ainda de acordo com essas informações iniciais, a criança não estava em casa no momento em que tudo aconteceu. A criança estava na creche. Ela foi então levada para um abrigo para esperar a chegada de algum familiar ou responsável para então ser recolhida. Ainda de acordo com essas primeiras informações, o atirador, aí o rapaz, também tinha 2 filhas de um relacionamento anterior, Darlison. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.